Obrigado. Vamos ler a Bíblia. Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1 eu vou ler. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1 eu vou ler. Entremente chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros a seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então os espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido, com perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe os que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Nós lemos até aqui. Ontem, na nossa igreja, teve casamento. A gente casou 2 casais. Depois que acabou o casamento, a gente estava almoçando. E vieram muitas irmãs de Tegu. Antigamente, em Tegu, quando eu comecei a igreja lá, eram irmãs que tinham começado, né, a igreja, eram jovens, e agora elas têm 60 anos. Naquele tempo elas eram jovens, solteiras. Naquele tempo, aquelas irmãs, elas receberam salvação, ficaram felizes, caíram em tentação, e a gente ficou muito feliz, né, se encontrando. Ontem, no 3º andar, a gente estava comendo, e por bastante tempo a gente conversou, a gente falou da igreja de Tegu. Às vezes eu tenho essa oportunidade de poder me lembrar do passado. Quando eu olho para o passado, teve muitas coisas gratificantes de Deus. O irmão que testemunhou hoje de manhã também. Eu não sei o que ele fez, né, até agora, mas naquele tempo, pela primeira vez, a gente pregou. E aí a gente estabeleceu igreja em várias cidades. Então, por isso a gente também ficou muito agradecido. Então, aquelas irmãs também, né? Ontem a gente estava muito ocupado. E porque eu tinha outra coisa para fazer e eu tive que ir embora. Não sei, acho que elas foram embora bem, né? Mas, passando-se o tempo, a gente não sabe bem. Mas com o passar do tempo, é muito grande o trabalho que Deus fez na nossa vida.
No começo, quando eu preguei o evangelho, estabelecendo as igrejas, eu pensei que ia viver a vida inteira só pregando para umas 15 pessoas e ia morrer. Mas a gente nem pregou muito. Mas sem a gente ter imaginado, muitas pessoas vieram, isso se tornou um consolo, se tornou uma alegria, uma felicidade. E assim eu fiquei bastante velho. Então, às vezes, quando eu vou para a África, eu penso: a África é muito boa. Tem muitas vezes que eu penso: ia ser tão bom se eu pudesse morar aqui. Quando eu vejo as pessoas abrirem o coração, é tão agradável. Os coreanos, eles são um pouco, assim... Eles são um pouco bravos, né? Lá em Fiji, a gente anda em qualquer rua. Mesmo eu não sem falar inglês, mesmo eu não falando certo, eles escutam. Quando eu posso explicar para eles, eu fico tão feliz, né? E eles querem conversar comigo. Os nossos corações, vivendo, ele fica bem assim, bravo, né? Ele fica mais sensível. E esse ano, lendo a Bíblia, hoje a gente leu sobre o endemoninhado, né? Sabe que eu fico grato lendo essa Bíblia? Se a gente está aqui e tem Satanás em cima, tem Deus. Se, por acaso, se Deus ele tem mais força que Satanás, eu penso, nossa, que vida a gente vive, então. Então, as pessoas, elas têm que se prostrar, né, para aquele que é mais forte. Mas Satanás entra nas pessoas, fica dominando, fazendo elas gritarem. Mas se essa pessoa se encontrar com Jesus Cristo, Satanás não pode fazer nada. Nesse momento, eu penso, nossa, realmente o nosso Senhor, Ele é tão grande, Ele é maior do que todas as coisas. Isso é muito gratificante. Uma vez, um irmão, ele falou para mim: pastor, a minha irmã, eu acho que não está tendo uma boa vida espiritual. Será que o senhor poderia fazer comunhão com ela? Ah, sim. E assim veio o casal desse irmão, né? E veio esses dois. Os dois são bem assim, pessoas bem-sucedidas. E essa irmã falou o quê? Ai, pastor, eu não consigo de jeito nenhum. Pastor, eu já fiz comunhão com várias pessoas. Não dá. Simplesmente me deixa. E eu falei para essa irmã: irmã, olha, dentro dessa Bíblia tem a resposta. E depois de alguns segundos, de repente, ela começou a roncar, começou a dormir. Eu não conseguia compreender. Eu falei: olha aqui um pouquinho. E ela começou a me xingar. E o marido dela ficou assustado. Você tá louca? Aí eu falei: ó, você fica lá, né? Pedi pra ele. E ela começou a xingar. Fica quieto! E começou a gritar. E naquele tempo era uma conferência de Tegu. Essa irmã, depois que o marido ia trabalhar, todo dia ela conversava com o demônio. Eu acho que ela não tem celular, porque senão ela conversaria com as pessoas, mas ela conversava com o demônio. Falou que ela ficava fazendo altos papos com o demônio. E aí, eu falei pro irmão: irmão, você fica calmo. O marido ficou bravo. Você tá xingando o pastor? O que você tá falando? Aí eu falei: irmão, você pode tirar 3 dias de folga? Sim, posso.
O irmão ficou muito assustado porque foi a primeira vez que ele viu a esposa agindo dessa forma. E aí ele ligou. Ah, pastor, não tem problema, eu já consegui as férias. Então, tem um quarto vazio aqui na frente do meu. Então, vocês dois ficam aqui. Eu vou orar toda manhã por vocês, tá? Tá bom. E por 3 dias, ela ficou nesse quarto na frente do meu. Eu, o pastor, e antes do culto, a gente entrou nesse quarto. E de novo, tá vendo, hein? Fica quieto! E esse demônio brigava comigo. E aí a gente cantou um cântico, e cantando com o cântico. E o irmão errou a letra e ele começou a dar risada, né? Ah, você não sabe nem a letra da música direito? E aí eu orei diante de Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo venceu a Satanás. E aí ele começou a ficar cabisbaixo. Tá, mas depois de amanhã eu saio. Quem mandou você sair depois de amanhã? Pode sair agora. E aí, eu tinha que fazer alguma coisa naquela tarde. Eu fui para a cidade. Quando eu voltei, aí o casal estava sentado e o coração dela ficou calmo. Então ela estava ali e o demônio tinha partido. Eu fiquei muito grato diante de Deus. Eu me encontrei com muitos endemoninhados. A gente recebe muita tentação de Satanás. Mas Satanás é muito inteligente. E o diabo ele é muito forte. Mas se a gente lutar contra o diabo, a gente perde. Mas, em nome do Senhor Jesus Cristo, qualquer demônio que seja, Deus pode vencer. Isso é muito gratificante. Deus criou o homem, o ser humano, e no coração do ser humano, como é feito esse pensamento? Como é formado? Então, esse pensamento de Satanás nos dá esses desejos, a cobiça. Ai, tô com frio. Ai, tenho que me vestir. Eu tô com sede. Eu tenho que tomar alguma coisa. Ai, tô com fome. Eu tenho que comer alguma coisa. Ai, tô cansada. Ah, então eu vou descansar. Então, o desejo da carne faz surgir um coração dentro da gente. Então, quando a gente vê o livro de Gênesis, tem uma pessoa chamada Abel, a Lameque. E Lameque tinha 3 filhos. O primeiro se chamava Jabal, o segundo Jubal e o terceiro é Tubal-Caim. Jabal, ele era pastor, era boi, tinha bois, ovelhas. O segundo, ele tinha instrumentos e o terceiro era pai de artífices cortantes. Então nós, seres humanos vivendo, a coisa mais importante para o homem é comida, alimento para dar nesse corpo, né? Então, ele resolveu o problema da alimentação. Então, se a gente falar de novo, com a roupa, com o couro do boi, ele fazia tendas. Então, ele fazia roupa com o couro do boi. E comendo a comida, a ovelha, essas coisas. Então, para resolver o problema do vestuário e da alimentação. Então, o que o nosso corpo precisa, ele come, ele vive. Então, essas coisas que o corpo precisa. Então, o Jabal, ele dava essas coisas que o corpo precisava. E aí, ele estava servindo seus pais, estava dando alimento para os filhos, né, para o pai e para a mãe. Se o Jabal não conseguisse dar comida para a família, então ele tinha que fazer também esse trabalho de alimentar. Mas como ele está vivendo bem, por causa do irmão, está ficando de barriga cheia, no começo vivia assim com
com fome. Mas aí quando tinha uma roupa, gostava, aí ele já estava se satisfazendo em poder ter uma tenda boa. Então com o leite da vaca fazia manteiga, queijo. Então, desde criança, porque vivendo do irmão dele, ele viveu e comeu bem, mas ele não estava achando que isso era bom. Ai, esse irmão meu, ele é muito ignorante, ele só pensa em comer. Então, ele com instrumentos, violino, essas coisas, se a gente falar, né, nos instrumentos de hoje, violoncelo, flauta. Então, no começo eles viviam por causa do alimento, aí depois eles começaram a cantar música para agradar o coração deles. Mas Jubal e Tubal-Caim, eles não precisavam se preocupar com a comida. Então o segundo filho ficou cansado disso. Então ele queria uma coisa assim mais chocante. Porque isso parecia desprezível no coração dele. Ele queria alguma coisa chocante. Aí ele procurou espadas cortantes, armas cortar. Quando ele brigava com o urso, aí o urso caía, né? Então a Bíblia nos mostra claramente sobre como o coração do ser humano flui. Quando a gente era pequeno, a gente comia arroz, a gente pensava, se a gente pudesse comer todo dia arroz, quão bom seria. Mas agora todo mundo come coisa boa, tem boa roupa, bons sapatos. Esse relógio que eu tenho agora, naquele tempo, nem o presidente podia ter um relógio tão bom assim. Antigamente a gente tinha que colocar a bateria por dia, tinha que recarregar para poder funcionar. Agora, essa roupa que a gente veste, esses tecidos, principalmente quando eu vou para o museu, tem o avião do presidente Issuman, né? Ele andava num avião, nossa, o Boeing 747 ou 777. Realmente, hoje a gente anda com aviões muito bons. E quando essas coisas são preenchidas, as pessoas querem agradar o seu coração. E assim é formada a forma do coração. Então, uma segunda fase que o nosso coração é formado, o espírito mal coloca um pensamento mal dentro da gente. Em João capítulo 13, está escrito no versículo 2 que o diabo, tendo posto um pensamento de vender a Jesus Cristo no coração de Judas Iscariotes. No coração de Judas Iscariotes, ele não tinha pensado nada disso. Mas de repente um dia, ia ser bom eu vender Jesus. Satanás colocou esse pensamento. Judas Iscariotes, ele não sabia se era pensamento dele ou do diabo. Ele não sabia distinguir. E ele se assustou. Por que eu vou vender o meu mestre? Por que eu estou pensando isso? Não, eu não posso fazer isso. Na nossa vida também é assim. Quando eu converso com os jovens, pastor, eu não queria ser assim, eu me esforcei para não ser assim com meu pai. Mas quando eu me encontro com o pai, eu fico tão bravo sem eu saber. Então eu fico assim, assustado comigo, pastor. Os jovens, quando eles pensam, depois que ficaram bravos com os pais, irritados, eles pensam, nossa, realmente eu estava errado, por que eu fiz isso pro meu pai? Eu tenho que tratar o meu pai bem.
Ai, o meu pai está sofrendo por minha causa. Eles se esforçam para não fazer isso. Mas um dia, quando ele se encontra com o pai, de repente ele fica bravo. De repente eles ficam bravos com o pai. Quando eu estava no presídio, por muito tempo ensinando os presidiários, eu pude saber exatamente qual era o processo que fazia eles entrarem na prisão. E, lendo a Bíblia, o que eu percebi na Bíblia? A Bíblia ela nos ensina a controlar o nosso coração. Os drogados, por que eles se tornam drogados? Por que os presidiários se tornam presidiários internos? Porque eles acreditam no pensamento do coração deles. No começo, quando eles usam a droga, os amigos falam, se droga só uma vez, não tem problema. Com uma só vez você não vai ficar viciado. É só você fazer, só você usar uma, 2 vezes e acabou. Então, a pessoa tem essa curiosidade de querer se drogar. E aí é dividido em 2 tipos de pessoas. Se eu me drogar uma vez e eu não conseguir me libertar disso, e eu vou acabar ficando viciado em droga, eu vou acabar a minha vida. As pessoas que pensam assim, elas acabam, nem querem chegar perto da droga. Afasta a droga dela. Então eu vou me drogar uma vez. É só eu parar. 1, 2 vezes não tem problema. Depois é só parar. As pessoas que confiam em si mesmas, elas começam a se drogar. Quando a gente vai lá no presídio, em 2 presídios de Suwon e de Daejeon, eu fazendo por um longo tempo o trabalho de dar essas palestras, passando 1 ano já dava para saber como era a personalidade dessas pessoas. Realmente, as pessoas mesmo cometendo pecado, muitas pessoas, se eu cometer pecado, eu vou ser preso, e aí eu vou sofrer a vida inteira, eu vou ser infeliz. Porque as pessoas têm esse tipo de coração. Elas não pensam em entrar nesse crime. Se eu fizer isso, eu não vou ser pego, não vai ter problema. São pessoas que confiam em si mesmas. As pessoas que confiam em si mesmas, facilmente elas julgam. Então, elas, em vez delas confirmarem, se é assim, mas o espírito mal dentro da gente coloca ódio, lascívia, egoísmo, corações sujos. Continuamente o diabo coloca. As pessoas não sabem que isso é o espírito mal que está fazendo. Porque o espírito mal quer destruir a minha vida. Porque ele quer me destruir. Porque ele quer me separar. Ele não sabe disso. O espírito mal, ele não sabe disso. Então, se eu fizer isso e se eu for vendo sem saber, ele se tornou um alcoólatra, um drogado. Se tornam pessoas que já não podem mais viver uma vida normal. Quando a gente vê a Bíblia, porque essa pessoa está sendo arrastada por Satanás, ele está brigando, ele está gritando, né? Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por eles e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Agora ele está no túmulo, ele está ali nos sepulcros, quebrando, ele quebra as cadeias.
ele faz isso através da força do espírito mal. Ele não recebeu esse poder do espírito mal desde o começo. Mas o diabo colocou pouco a pouco o pensamento. E quando ele é pouco a pouco arrastado por esse pensamento, aí o espírito mal já entra no coração da pessoa. Tem pessoas, aquelas mulheres endemoniadas que tiram a roupa e saem correndo, né? Ela sabe que é vergonhoso isso. Então ela tenta se esforçar para não fazer isso, mas a força do espírito maligno é mais forte. Mas aí dentro dela diz para ela se despir, ela deixa a roupa. No começo, entrando o espírito mal, se você cair na tentação, isso vai ser melhor para você, isso vai ser bom para você. E aí chega um certo tempo que o espírito mal, ele acaba nos arrastando até o momento que a gente não consegue mais ter uma sã consciência, né? E aí a gente começa a fazer tudo que o espírito mal manda e a gente se torna como se fosse um louco. Mesmo que não seja como um louco, o espírito mal, continuamente, quando ele arrasta o nosso coração, ele coloca pensamento. Vem pensamentos que a gente nem imaginava. A gente acaba se afastando de Deus e da vida espiritual. E assim, pouco a pouco, a gente vai sendo arrastado por uma vida maligna. Então, o que eu quero falar para vocês hoje? Não é somente as pessoas que tiram a roupa, que são como loucos. Não é só assim que Satanás está trabalhando. Mas ele coloca muitos pensamentos para nos arrastar. E tem muitas pessoas que são arrastadas por esse pensamento. Principalmente hoje em dia que as pessoas são muito ocupadas, elas não pensam, elas não confirmam. E quando elas seguem esse pensamento, elas caem no pensamento e na dificuldade. Então, quando entra esse espírito mal, então não é que eu entro no sepulcro e tiro a roupa. Mas esse espírito mal, pouco a pouco, ele vai dando um coração diferente do de Deus. Então, mesmo que sejamos pessoas que temos Jesus no nosso coração, esses pensamentos que o espírito mal coloca em nós, tem muitas pessoas as quais o espírito mal está trabalhando dessa forma. Então, isso a gente chama de tentação. Até aqui não tem problema. Assim não vai ter problema nenhum. Isso daqui não tem problema. Então, esses pensamentos, pouco a pouco, entrando em nós, e esse espírito mal entrando. Então, quando a gente é presa por esse espírito mal, a gente vira como um louco, né? Quando eu fui para o Japão, no Japão, dentre as jovens, tem muitas jovens que conversam com o diabo, com o espírito mal. Eu nunca conversei com o diabo, mas falou que o diabo fica falando a noite inteira. Uma senhorita falou que tinha um namorado. É? E toda noite ele vinha procurá-la. E até a noite inteira ficava conversando com esse amigo e depois que ele ia embora. E aí ela falou para a amiga dela. Aí ela falou, deixa eu conferir se é mesmo, né? E já estava bem tarde da noite. E de repente a amiga dela começou a falar sozinha. E ela estava escutando. E depois de algumas horas, ela falou, o meu namorado foi embora. Você viu meu namorado, né? Não vi. Eu estava conversando com ele até agora. Você não acha estranho? O que é estranho? Quando o seu namorado veio, ele entrou sem abrir a porta. Se meu namorado veio, e daí se ele abriu ou não a porta? O que importa?
Ela falou que um homem muito bonito vinha toda noite procurá-la e ela acabou acreditando nisso. Uma irmã da nossa igreja, ela recebeu a salvação, mas antes de receber a salvação, ela vivia em Busan. E ela ganhou bastante dinheiro no negócio dela. Mas um dia, uma vidente falou: manda teu irmão embora, manda tua mãe embora, manda todo mundo embora, ela falou. E aí ela estava sozinha. Umas 2 horas da manhã, ela não estava conseguindo dormir porque ela estava preocupada. E ela escutou um barulho. Alguém estava chamando o nome dela. Você está muito cansada, né? Eu vou te ajudar. Ela não sabia se ela estava ouvindo com os ouvidos dela ou se era mentira nessa voz. Mas ela falou que estava ouvindo essa voz com muita claridade, assim. Era bem clara a voz. Abre a janela. Você pula da janela. Morava no nono andar. Todo mundo vive para morrer uma vez. E assim você vai ter paz, você vai ter tranquilidade. Essa irmã falou o que para mim? Se ela tivesse bebido um pouco naquela noite, porque o julgamento dela ficaria abalado, então ela teria pulado do nono andar mesmo. Ela teria pulado mesmo. E a irmã, uma amiga que era como se fosse a irmã mais velha dela, aí uma amiga dela se matou, uma outra amiga também se matou. Aí no dia seguinte, era aquela noite, veio um telefonema. Quando ela viu, era uma irmã da igreja de Gangnam que ela conhecia. E ela falou: olha, irmã, olha, mano, eu não sei o que você vai falar pra mim, mas eu vou te falar uma coisa. Pode falar o que você quiser. Eu queria que você se encontrasse com o meu pastor uma vez. Tá, vou me encontrar com ele. Como? Você vem de trem-bala. E ela veio para nossa igreja e a gente se encontrou. Essa irmã, até aquela noite, ela não sabia qual era, o que tinha acontecido com ela. Um espírito mal já tinha feito todo um plano para matar ela. Porque o espírito mal falou que era bom a filha estar longe dela. Ela estava com saudade da filha, mas o espírito mal mandou ela deixar a filha para longe, né? Assim, deixar ali. E mandou, assim, o irmão mais velho embora, mandou também o irmão embora. Com certeza, eu estava vendo que era o espírito mal que estava querendo destruir a vida dela. Porque se a filha tivesse, ela não poderia se matar. Como é que ela poderia se matar se o irmão tivesse com ela? Então, o espírito mal estava fazendo todo esse plano para matá-la. Eu podia ver claramente isso. E dentro dela, o espírito mal ainda fez comunhão com ela. Ela queria se matar, né? Ah, você não precisa se preocupar com a sua filha. A sua mãe, você tem dinheiro, então sua mãe vai criar bem ela. Não tem problema você se matar. E quando ela queria fugir dessa situação, ela queria realmente acabar com tudo. Então ela pensou que vai acabar toda a minha dificuldade. Porque o diabo deu esse pensamento nela. Pessoal, jamais. Não acaba tudo com a morte. A Bíblia diz que uma vez a pessoa morre, mas depois disso tem o julgamento. Com certeza, se você tiver a morte, depois tem o julgamento de Deus. O espírito mal está nos arrastando dessa forma. Quando eu estava em Akokton, tem os Horbat.
Lá em Sorbat, lá na Guerra da Coreia, muitas pessoas morreram ali. E o dono da montanha, ele aplanou o campo e ele plantou umas árvores. E saiu um monte de ossos, né, cadáver, e ele jogou fora em algum lugar ali. E aí, ele começou a plantar árvores e tudo mais. E no primeiro dia, ele queria dormir. E quando ele queria dormir, alguém ficava enforcando ele que ele não conseguia aguentar. Por isso, depois de uma semana, a esposa dele já não conseguia mais dormir, estava ficando louca. Ela deitava no joelho do marido para dormir e ela não conseguia dormir. E alguém escutou isso e falou: é porque lá tinha um monte de defunto, né? Então é esse espírito mau que não deixa você dormir. Então você tem que ir para uma igreja. Então a gente não tinha uma igreja lá. E aí foram ter culto no primeiro dia. Fizeram um monte de pão. Aí a gente comeu ali. E aí ela conseguiu dormir. Foi em Akoton, né? Que daí a gente começou a fazer o culto lá. Mas o que é gratificante? A vida dentro de Jesus Cristo ela é tão gratificante. Porque Satanás ele pode dar tentação dentro da gente. Mas porque Satanás não pode vencer a Jesus Cristo. Então tem uma coisa assim que o diabo falou no versículo 18. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, esse endemoniado, saiu esse demônio, mas ele estava com medo que esse demônio fosse voltar, né? Fosse ter de novo. E quando Jesus Cristo queria ir embora, aí aquele endemoniado falou: não, fica comigo. Jesus Cristo falou: não tem problema, você pode ficar aqui. E o que Jesus Cristo falou para esse endemoniado? Anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então o que ele falou? Cada pessoa que ele se encontrava, ele falava o quê? Oi tio, oi, você tá bem? Sim, eu tô bem. Ai, que bom que isso que aconteceu com você. Ai, é muito gratificante, né, tio? Por minha causa o tio sofreu bastante, né? Ai, que sofri, isso é família, né? Mas tio, eu também não fiz isso porque eu queria fazer, né? Mas eu me encontrei com Jesus Cristo. E o espírito mal saiu de mim porque Jesus Cristo mandou. Aqueles familiares que ele conhecia, Jesus Cristo mandou ir para eles e anunciar o que Jesus Cristo tinha feito. Então, no coração dele, quando Jesus Cristo falou, pensando no que Jesus Cristo tinha feito, expulsando aquele espírito mal, ele sabe que Jesus Cristo, que Satanás trabalhou dentro dele, que tinha esse diabo.
Então, pensando em Jesus Cristo, o espírito mal não podia mais trabalhar dentro dele. Então, dentro da nossa vida, então, ficando com Jesus Cristo, acreditando em Jesus Cristo, nós testemunhamos, fazendo comunhão, oramos, temos culto. Então, nesse momento, o espírito mal vai partir da gente, se ele sair. A paz que vem de Jesus, a felicidade, a gratidão, tudo isso vai preencher o nosso coração. Essa vez, o ancião Kimondar, indo para Fiji, ele ficou tão feliz. A irmã também. Sem nada. Jogaram fora a boa casa. E eles, o casal do ancião Kimondar, eles vivem muito bem. Eles vivem muito bem. Mas por que eles foram para Fiji? Indo para Fiji, no começo, nós estávamos juntos. E naquele dia, eu fui convidado para comer num lugar. E eu não sei porquê, eu fiquei assim, eu tive má digestão. Aí eu queria pregar a palavra. Aí eu não consegui pregar e eu pedi para o pastor Pacman pregar. E aí eu tava descansando. E aí o porteiro estava descansando. Aí o ancião... Eu nunca vi o ancião Kimondar falar inglês. E quando eu vi, eu pensei, ele estudou bastante, então ele deve falar bem inglês. Mas diz que o ancião Kim, ele não falava muito bem inglês, né? Mas depois de algumas horas, o ancião veio todo feliz. Aquele porteiro, ele frequenta zelosamente uma igreja, mas ele gostava muito de beber. Então, por isso ele não podia ir para a igreja, por causa disso. Então ele falou, eu frequento a igreja, mas não consigo parar de beber. E aí o ancião Kimondar pegou, abriu a Bíblia e começou a falar com ele. E ele ficou tão feliz. E como aquele porteiro recebeu salvação, o ancião Kimondar ficou muito feliz. Eu fiquei muito tempo do lado do ancião Kim, mas eu nunca vi, foi a primeira vez que eu vi ele tão feliz. Ele pregando o evangelho, o coração dele tá cheio de Deus, ele tá tão feliz. Ele ficou tão feliz. E eu falei, mora aqui. Ele falou, sim, eu posso morar aqui mesmo. As pessoas de Fiji são muito boas. Você pode puxar assunto com qualquer pessoa. E mesmo que ele não te entenda, eles se esforçam para compreender. Mas o problema é que a irmã gostou mais ainda. E o casal foi. E quando a gente ora, cada vez são pessoas que a gente tem que se lembrar. Fiji é uma ilha muito bonita. Eu vou falar para quando os irmãos se casarem e passar a lua de mel lá. Então, esse coração que ele nunca tinha experimentado até agora, porque o coração dele está cheio de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a luz. Quando ele pode pregar o evangelho, as trevas vão embora, o sofrimento vai embora, a preocupação vai embora. E o coração de paz de Jesus Cristo pode estar dentro de mim. Quando a gente escuta a palavra, porque o coração de Jesus Cristo é que trabalha, o coração de Jesus Cristo é quem pode tomar lugar no meu coração, ministrando. Eu tenho muitas dificuldades e problemas. Quando eu estava em Padon, um dia veio uma carta em Tejon. Uma irmã de Tejon, é uma irmã chamada Shingyongja. Ela pediu porque era a primeira vez que ela estava ali, ela pediu para conduzir a palavra. E de Padon, Tegu, até lá eu fui.
não tinha carro naquele tempo. E eu tinha que pegar ônibus, né? Tinha que descer um pouco e tinha que andar umas 2 horas. E eu me encontrei com aquela irmã, a gente falou sobre a igreja. E aí ela trouxe uma irmã Kwang Suni. E depois que a irmã Kwang Suni recebeu a salvação, ela ficou tão feliz. Aí veio a outra irmã Kijá. E elas brigavam muito, né? As duas irmãs. Por que vocês brigam tanto? Não briga. Porque uma irmã ela é bem forte, a outra é bem suave. Aí eu falava, por que vocês não briguem? Mas quando elas brigam, até brigando elas são felizes. E assim, pouco a pouco as pessoas começaram a receber salvação. Aí, de repente, 20, 30, 50 pessoas começaram a receber salvação. Quando eu ia para a Casa da Moeda fazer o estudo bíblico, sabe por que eu ficava feliz? Depois que a gente acabava o estudo bíblico, eram umas 9h30 da noite. E eu tinha que pegar o ônibus para ir para casa. E era noite bem escura, assim, as estrelas brilhavam bem forte no céu. Não tinha como eu ficar mais feliz. Hoje a Oki recebeu salvação. Semana que vem eu acho que a Suin vai receber salvação. E assim, meu coração ficava tão feliz. Aí eu chegava até metade do caminho. E naquele tempo, o ônibus da cidade era um cinzeiro. Meu corpo inteiro fedia. E a minha esposa estava na porta me esperando, cochilando com o bebê no colo. Será que essa mulher conhece essa felicidade? Naquele tempo, a gente estava passando dificuldade, fome. Mas esse coração de Cristo preenchia meu coração. E enquanto eu pregava o Evangelho, qualquer coisa que me desse nesse mundo não podia me dar maior felicidade. Essas irmãs agora receberam salvação. Aí elas começaram a vir para a igreja e trouxeram outras pessoas. Todo dia a gente fazia comunhão. Elas testemunhavam. Uma felicidade que as pessoas do mundo não podem conhecer. Isso começou a preencher meu coração. Antigamente. Mas aquelas irmãs de ontem, não só as da Casa da Moeda, tinha uma irmã que também ela trabalhava no ônibus, ela era cobradora. Então, porque ela ganhava bem, então ela vivia bem assim. Ela vivia uma vida muito chique. Ela um dia chegou e falou que não podia viver essa vida. Aí eu falei, por quê? Como ela recebia dinheiro, Então ela falou que, como ela, depois que recebeu salvação, ela não pôde mais roubar dinheiro, né? Daí o cobrador, o motorista começou a ficar contra ela. O Espírito de Cristo, quando ele começa a habitar no nosso coração, quando o nosso coração se torna igual ao de Cristo, quando a gente sente o mesmo coração de Cristo dentro da gente, porque se Jesus Cristo é luz, quando a gente confirma que esse Jesus Cristo está em nós, todas as trevas se vão, todo medo vai embora, toda preocupação vai embora, toda tristeza vai embora. Uma felicidade que a gente não consegue nem expressar. Então, quando a gente recebeu salvação, a gente ficou muito feliz. Quando a gente prega o Evangelho, a gente fica muito feliz.
A outra vez eu fui para a Índia e lá em Hyderabad. Então, onde quer que a gente vá agora, quando eu vou, os pastores se reúnem. No começo, 500 se reuniram e depois 1.500. E aí a gente prega o evangelho para eles. Eles se assustam. Eles se assustam. Os ministros também receberam salvação, eles escutaram o evangelho. Os reitores, eles escutam o evangelho. Quando eu vou para o exterior, muitos países, para escutar essa palavra, essa vez em Suazilândia, o pastor de uma grande igreja escutou o evangelho da nossa igreja e falou para o nosso pastor, falou, você vem e você se responsabiliza pela nossa igreja. Eu tenho 2 igrejas. Eu vou em uma igreja e você vem nessa outra igreja. E ele falou, eu falei, por que você tem que se preocupar se vai ou não vai? É só você ir pregar o evangelho. Eles escutam o evangelho e ficam muito felizes. Dentro da sua memória, enquanto vocês se lembrarem de Jesus Cristo, porque se Jesus Cristo é luz, todas as trevas do seu coração vão embora. Então, a paz de Jesus Cristo, enquanto vocês vêm no domingo para escutar a palavra, porque é o momento de vocês escutarem a palavra de Deus, não tem como Jesus Cristo não tomar lugar no seu coração. Então, não joguem fora tudo. Vocês, aquela sua angústia, essas dificuldades, não fiquem presos nisso. Assim como a cena de um filme, quando você não quer, você passa. Então, assim como agora passa Cactori, não, agora eu quero ver Kapsuni. Assim, dessa mesma forma, aquela angústia, sofrimento, não fiquem guardando no coração. Jesus Cristo na hora pode tomar lugar no seu coração. Pense quando você recebeu salvação. É muito bom. Quando a gente prega o evangelho, eu somente tenho que pregar, eu só tenho que lembrar de Jesus Cristo. Então, quando eu vejo a minha pessoa, quando prega o evangelho, realmente meu coração ele fica muito feliz. Em Gyeongsang. Então, tem um lugar que a gente fazia estudo bíblico com as irmãs até tarde da noite. Era até umas 10 da noite. E assim, à noite eu pegava o ônibus. E indo até lá, depois que as irmãs tudo iam embora, eu olhava para o céu e olhava aquelas estrelas. Não tinha como ficar mais feliz. Não tinha como ficar mais alegre. Hoje, a Yonah, ela recebeu salvação e ela chorou tanto, ela ficou tão feliz. Então, não tem outra coisa que me dê felicidade nesse mundo. Mas, quando as pessoas vêm no meu escritório, eu prego o evangelho e as pessoas recebem salvação na conferência, isso me deixa tão feliz. Jesus Cristo, Ele falou para aquele homem, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Esse homem, ele me curou da doença, então o que eu vou fazer nessa montanha? Quando eu estava endemoniado, Jesus Cristo expulsou o demônio de mim. Então, no coração desse endemoniado, estava cheio de Jesus Cristo.
Então veio a paz de Jesus Cristo. Preocupação, medo. Quando ele tem esses sofrimentos, pense em Jesus Cristo. Ou se não, escutem uma pregação. Ou se não, abram a Bíblia. Pensem no que Jesus Cristo fez. E assim Jesus Cristo vai poder preencher seu coração. Em João, capítulo 2, quando o templo estava cheio de cocô, de pombas e de ovelhas, assim como Jesus entrou naquele templo e ele glorificou, assim também. Se lembrem de Jesus Cristo. Pensem em Jesus Cristo. Converse com Jesus Cristo. Enquanto vocês pensarem nele, o seu coração vai ficar cheio de Jesus Cristo. E aí depois aquele medo, angústia, tristeza, preocupação, todas essas coisas vão embora. E assim, se o coração de Jesus Cristo preencher seu coração, qualquer coisa que vocês se depararem, porque Jesus Cristo é quem vai resolver, você vai poder ter paz. Mas pelo contrário, se no seu coração, se você tiver um problema e você quiser resolver isso por método humano, você vai ficar angustiado. Por isso, aquele homem endemoniado queria seguir a Jesus Cristo. Ele estava com medo de ficar endemoniado de novo. Mas Jesus Cristo falou, mesmo que eu não esteja com você, eu estou no seu coração. Então, se eu estiver no seu coração, o diabo não vai poder trabalhar. Por isso, você vai para os seus familiares e você fala como o Senhor concedeu misericórdia para você. E quando o Senhor preencheu o seu coração, o espírito, Satanás não vai poder trabalhar e você vai poder ter felicidade e alegria. É isso que a Bíblia está nos falando. Quando a gente passa por alguma dificuldade, muitas vezes a gente fica preso nessa dificuldade. E a gente, não queiram ficar felizes quando essa dificuldade for resolvida, mas quando tiver dificuldade, pastor, por favor, eu estou com dificuldade, ora por mim. Liguem uma vez. Então, com dificuldade, escutem a pregação. Lembrem como você recebeu a salvação, testemunhem. Falem como vocês foram salvos. Então, os seus corações vai ficar cheio de Jesus Cristo. Então, se Jesus Cristo encher seu coração, porque Ele é luz, todas as trevas vão embora. Eu sou pastor. Embora eu seja um pastor, a gente tem aula de seminário. Ultimamente eu estou muito ocupado, então não tenho tempo de dar aula para eles. Então a gente fala para os seminaristas, eles falarem o que perceberam da palavra. Tem muitos deles que ainda pensam que seu pensamento está certo. E assim eu ensino a palavra. E assim meu coração fica cheio de palavra. Uma vez eu estava bem em tentação. Eu não tinha coração de ensinar os seminaristas. Eu vou desistir. E eu perguntei. Pastor, você aguentou bem até agora, mas realmente naquele tempo eu queria ir embora. Eu pensei, eu vou desistir agora, chega. E eu briguei com a minha esposa naquele dia. Nossa, como uma mulher pode ser tão teimosa assim? Eu nunca venci da minha esposa. Eu fico bravo porque, com certeza, eu que estou certo, mas ela é que ganha. Com certeza, eu que estou certo. Eu fiquei bravo. Que ministrar o quê? Pregar o evangelho o quê? Eu não. Então, a gente recebe salvação e logo a gente já cai em tentação, né? Eu vou parar. Aí eu fui pregar o evangelho, eu fui pregar na aula de seminário, mas eu não estava com esse coração. Aí eu queria falar,
Era muito cruel ter que falar para eles irem embora, né? Mas eu não tinha o que falar. Aí eu falei, hoje é dia de Gênesis qual? Aí eu falei, vamos ler. Aí eu falei para cada um falar o que percebeu. E estavam falando um monte de besteira. Nossa, como isso daqui vocês podem interpretar dessa forma? Vocês estão lendo a Bíblia com o pé? Como isso é isso daí que você está falando? Pensa antes de falar. E aí eu falei tudo para eles daquela palavra e de repente, quando eu fui pregar segundo tempo, com certeza, aquele coração de eu ter que desistir da igreja, eu vou embora. Se acredita em Jesus Cristo, tem esse problema também. E daí? Não é nada perfeito. Eu posso errar de novo. Eu fiquei bravo à toa. Aí eu fui pra casa. E eu fui pra casa. A minha esposa ainda estava bicuda. Eu já tinha trocado o coração. Quando eu vejo, são pessoas que não têm coração. Mesmo com dificuldade, problema, lembrem-se de Jesus Cristo. Se vocês olharem para Jesus Cristo sendo a minha luz, Ele vai expulsar toda a treva. Ele vai trocar tudo para paz. Por isso, é muito bom pregar o Evangelho. Por isso, de manhã eu acordo cedo, leio a Bíblia, oro. Aí eu ensino para os seminaristas, fico na nossa igreja. E quando eu venho para a igreja de manhã, às vezes eu volto para casa meia-noite, é muito bom. E aí a gente conversa com os irmãos que receberam salvação, a gente fica muito feliz. É muito gratificante. É muito gratificante. Deus, quando a gente tem dificuldade, lembrem-se de quando vocês receberam a salvação. Lembrem-se de Jesus Cristo. Se o seu coração estiver cheio de Jesus Cristo, então a sua vida vai ficar cheia de luz. Toda treva vai embora. O sofrimento vai embora. Um pastor, John, ele recebeu salvação, ele está na nossa igreja e ele sai para pregar. Ele vai para uma loja e ele foi para uma loja para consertar o óculos e ele ficou conversando lá. Pastor, lembra quando eu recebi salvação? Aí eu perguntei, que igreja você frequenta? Vamos só conversar. E ele fica muito feliz de falar do Senhor. Mais do que outros assuntos, não existe palavra mais preciosa do que falar sobre Jesus. Dentro do nome de Jesus tem poder. Quando eu me lembro de Jesus no meu coração, porque Jesus Cristo está no meu coração, então todo medo e tristeza Ele expulsa. Por isso, pessoal, vocês têm que vir frequentemente para a igreja, escutar a palavra, orar, fazer comunhão. Porque assim, cada vez mais você vai ficando com paz. O mundo só tem tristeza, angústia. O espírito mal trabalha assim. Então, no final de João capítulo 5, o espírito mal, aquele homem endemoniado, ele estava inseguro. Por quê? Ele estava com medo do demônio de novo dominar ele. Mas Jesus falou o quê? Você vai para sua casa e fala como o Senhor teve misericórdia de você. Então, se a pessoa ela fica cheia de Jesus Cristo, somente sobra felicidade, paz e alegria no coração. Jesus Cristo é a paz, é a nossa felicidade, é a nossa esperança. Porque se Jesus Cristo venceu a Satanás, agora também. Então, eu quero falar para vocês que a tristeza não vai poder lhe dominar. Vamos orar.